Oi, oi, gente! Bem-vindo a mais uma resenha do nosso Acaso Literário. E hoje eu trouxe um livro lindo para vocês. Lindo, maravilhoso, tocante, que é O Jesus que as Mulheres Viram, da Rebecca McLaughlin. É um livro lindo, que vai mexer profundamente com você no sentido de você ser vista, você entender que você é amada, que você é querida, que você foi pensada, que você é importante em todos os eventos. Às vezes a gente escuta falar sobre Pedro, João, Paulo, que foram figuras históricas cristãs muito importantes, mas a gente não escuta falar sobre as Marias, sobre as mulheres também que fizeram parte da vida de Jesus. Eu não estou falando das mulheres antes, tá? Do Antigo Testamento, falando do Novo Testamento. As mulheres ali que andaram com Jesus, que fizeram parte da vida de Jesus. Que a gente fala muito assim das Marias, porque a maioria chamava Maria. Então, esse livro faz isso, mostra Jesus por uma perspectiva dessas mulheres e essas mulheres por uma perspectiva de Jesus. Lindo, vem comigo, bora pra gente ler mais um livro juntas. O Jesus que as Mulheres Viram, essa versão aqui é da editora Mundo Cristão, ficou muito bonito. Eu gosto de páginas mais amareladas, como vocês sabem. Eu tive um problema ao lê-lo, mas o problema não é sobre o livro em si. Foi o momento que eu estava que não era propenso a ler esse livro. Por quê? Deixa eu explicar. Como vocês viram na resenha anterior, eu fiz uma resenha sobre o livro Mártires Cristãs e eu li esse livro em sequência a ele. Então eu vim de um momento muito contrito, que eu tinha tido biografias e biografias e biografias e tristeza e tristeza e tristeza. Então eu vim para esse livro com uma carga que eu pensei que ele seria muito parecido. E eu li ele e ele não era absolutamente nada parecido com esse aqui, que é o Mártires Cristãs. E eu fiz uma comparação entre eles, mas eles não são parecidos. Aí eu li outros livros, depois voltei para ele e aí fez diferença, tá? Então, qual que é a minha opinião? Eu falaria para vocês lerem esse aqui primeiro, para vocês entenderem um olhar de Jesus com essas mulheres, o olhar dessas mulheres sobre Jesus, o que Jesus falava, o que Jesus fazia, que é uma leitura mais leve, é uma leitura mais acolhedora, é uma leitura mais fácil, sabe? E depois vocês irem para Mártires, que é biografia, que veio a parte onde Jesus não estava mais entre elas, o que elas sofreram por amor a Cristo. Então eu falaria para vocês fazerem essa leitura ao contrário. Lê esse primeiro e depois lê Mártires, combinado? Esse livro ele vai contar várias situações, vários capítulos da Bíblia, várias histórias onde tem mulheres. Praticamente todas as histórias do Novo Testamento que tem mulheres até a ressurreição de Cristo vai ter nesse livro. A autora, que é a Rebeca, ela vai pegar muito detalhadamente todas as conotações, o que Jesus falou, o que essas mulheres falaram, o que essa mulher falou, todo o histórico da época, de como os homens viam essas mulheres, o que essas mulheres poderiam estar fazendo, se elas poderiam estar ali, se elas não poderiam estar ali, todo esse universo, e ela vai mostrar como Jesus, naquela hora, viu aquela mulher, olhou aquela mulher de uma forma de amor, deu mais atenção, sendo que naquela época ele não poderia fazer isso. Por que os discípulos às vezes achou ruim e ele colhi com amor ensinando o que essas mulheres fizeram e por que aquele ato naquela época era tão absurdo de acontecer. Na hora que ele curava uma mulher com determinada doença, por que aquilo era uma afronta para os fariseus, para aquele mundo machista daquela época. Então ele vem detalhando esses pontos de amor, esses pontos de cuidado que Jesus tinha com as mulheres, do jeito que ele conversava, que ele cuidava delas, que ele via elas. Então esse mundo não foi construído somente com os homens, ele também foi construído com mulheres. O ministério de Jesus, ele também foi sustentado por mulheres, e aí muitas vezes elas são esquecidas, então a Rebeca vem traz essas mulheres, deixando claro que o mundo de hoje pode esquecer e às vezes não comentar, mas que Jesus via as mulheres. Então é um livro lindo. Se você está passando por um momento que você está tentando se descobrir, você às vezes está falando assim, Senhor, o Senhor está me vendo? Leia. Leia, ele vai vir como um quentinho ali, sabe, no coração, ao mesmo tempo que ele vai te confrontar em várias coisas que elas tinham coragem de fazer e nós às vezes não temos coragem. Um spoilerzinho, na cruz, todos os homens saíram. Quem ficou na cruz do início ao fim foram as mulheres. E elas foram recompensadas por isso. Leia. O link vai ficar aqui na descrição, na bio, se você quiser. Vai ser uma bênção na sua vida. Quando você ler, você volta pro vídeo, comenta e me fala o que você achou. A partir de agora, vamos à parte de resenha com spoiler, tá bom, gente? O livro, ele é dividido em algumas partes. Primeiro é o que Jesus falava, ouvia sobre profecia,
discipulado, nutrição, cura, perdão e vida. E no final vai fazer uma conclusão ali falando de todas as Marias que ela cita no livro. Para quem é protestante, lê esse livro, a primeira página dele pode te assustar, com a introdução ali, ela vai falar sobre o Evangelho de Maria, mas ali você vai entender o que ela quer dizer com aquilo e no final não é o que a gente pensa assim de início, tá bom? Então pode ficar tranquilo que vale a pena. Eu quero falar com vocês sobre 3 pessoas que cita aqui para vocês entenderem essa abordagem como Jesus via elas. A primeira que eu anotei aqui foi a Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou, né, os demônios, ninguém sabia exatamente quem ela era, mas como que o relato de Maria Madalena é um grande ajudador para mostrar como a Bíblia é real e ela foi escrita com inspiração divina. Por quê? Na Bíblia relata que a Maria Madalena, ela foi a mulher que viu a primeira vez Jesus ressurreto e que ela correu para os discípulos, falou, eles não acreditaram nela. Se nós formos olhar por aquela cultura na época, não teria por que acreditar. Se fosse os homens, os discípulos, a escreverem a Bíblia pela cabeça deles, o que eles fariam na época? Não falaria que ele apareceu como uma figura importante para uma mulher primeiro. Falaria que apareceu para um deles, principalmente para Pedro. E aí eu ia falar assim, apareceu para Pedro e aí Pedro contou para os outros homens. Por que, já que eles sabiam que as mulheres não tinham tanto respeito, vamos falar assim, por que falaria que foi para Maria Madalena que ele apareceu primeiro e ela que foi lá contar para eles? E depois eles só acreditaram quando Jesus realmente apareceu para todos eles juntos, quando ele atravessa ali a porta, a parede e aparece para todos eles juntos. Isso mostra como que Jesus via essas mulheres e mostra a importância delas para ele, mesmo que na cultura elas não fossem tão importantes como deveriam ser, né? A Maria, ela era uma mulher marcada, uma mulher com um passado e ela era desacreditada. Não sabemos exatamente qual é o passado, mas a gente entende isso. Mas foi nela que Jesus confiou a sua ressurreição como primeiro anúncio. É como se ela falasse assim: você entende o peso disso? Ela não era apenas uma mulher, ela era uma mulher marcada, mas a marca dela que ficou não foi aquela mais do passado. É como se Jesus reescrevesse a história dela. Agora ela foi a mulher que viu Jesus ressurreto pela primeira vez. Olha que bonito isso. Como que ele enxergava elas. E lembrando, gente, que a Maria, ela foi uma das Marias que ficou lá durante toda a crucificação. A segunda mulher que eu coloquei aqui foi a mulher samaritana. O que eu achei incrível é que você sabia que o maior diálogo de Jesus com alguém durante na Bíblia toda foi com a mulher samaritana? E por que ele conversaria com essa mulher? Primeiro que naquela época homem não conversava com mulher assim durante tanto tempo. Segundo que ela era samaritana e ele era judeu. Eles não conversavam. Terceiro, que ela era uma mulher, não era prostituta, mas ela era amante. Ela era amante de vários homens e o homem que estava com ela não era o marido dela, então ela era amante. Então não teria por que Jesus estar conversando com essa mulher. E além desse ser o maior diálogo de Jesus, a coisa mais interessante é que a primeira pessoa que Jesus fala nitidamente, eu sou o Messias, é para ela. Então não foi para Pedro, não foi para Tiago, não foi para João, não foi para os discípulos que ele escolheu e que estavam com ele. Ele pediu para eles irem lá comprar mantimentos para encontrar essa mulher sozinho. Ele não conta para esses discípulos, ele conta para essa mulher samaritana e que não tinha uma boa reputação. E essa mulher se torna uma grande missionária, tanto é que ela corre para a cidade, começa a anunciar sobre Jesus e se torna uma grande missionária. Olha o poder que Jesus deu a essa mulher ao ver ela, ao conversar com ela, ao explicar e tirar as dúvidas dela com todo o coração dele, sem mostrando os erros dela, que ele deixa muito claro, mas sem julgar ela pelo que ela estava fazendo, ao contrário, levando ela a pensar nas atitudes para levar ela a reconhecer o que ela estava fazendo de errado e trazer ela para esse lugar de arrependimento. Então ele viu ela, ele conversou, ele deu atenção, ela era importante para Jesus. E eu coloquei assim, ó, ela veio de uma comunidade onde ela era desprezada pela própria comunidade e rejeitada socialmente. E mesmo assim ela foi a pessoa que anunciou que ele era o Messias por ela ouvir isso diretamente dele. Não é porque ela achava, não, ela ouviu diretamente dele. E a terceira mulher, a mulher do fluxo de sangue. Para quem não entende a cultura da época, era mais ou menos assim. Uma mulher, quando ela tinha sua primeira menstruação e depois todas as outras, ela era levada para um lugar fora da cidade, era como se fosse um spa, que ela ficava só as mulheres. Eu vou falar spa, gente, porque pensem comigo, todos os meses, na TPM, nós tivéssemos o direito de ir para um lugar onde tivesse só mulheres, sem família, sem marido, sem ninguém, sem trabalho, pra gente ficar ali, ó, relaxando, curtindo a dor, tranquilamente, volta para casa pleníssima.
pensa que isso é um spa. Enfim, as mulheres eram levadas para esse lugar, mas não por esse motivo. Era porque eles acreditavam que naquele momento a mulher estava impura. Elas ficavam ali naquele ambiente. Quando acabava, eles faziam o ritual de purificação, a família ia lá, buscava essa menina, no caso ali novinha ainda, buscava ela e levava ela para casa novamente. Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi para esse lugar, só que ela nunca mais parou de sangrar. Então ela nunca mais voltou para casa. E aí, no decorrer da história, Jesus era um homem que poderia, ao ser tocado por ela, ter gritado com ela, ter machucado ela, ter chamado as autoridades para prenderem ela, ter mandado apedrejar, porque, devido a ela ser considerada uma mulher impura, ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia encostar nela, gente, que seria considerada impuro. Essa mulher não era tocada, ninguém conversava com ela, as pessoas tinham medo dela, então ela era uma pessoa totalmente pária da sociedade, sozinha, solitária, achando que ninguém a veria, sem ter culpa de absolutamente nada, ela estava doente. E ela não era vista por ninguém, ela não tinha provavelmente mais família, ela não tinha mais ninguém, ela estava sozinha. E quando ela toca, gente, o dedinho assim no pontinha do manto de Jesus, e Jesus no meio de uma multidão, todo mundo tocando nele, e ele vai para e fala assim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, e ela sabe que foi ela. Porque, mas na cabeça dela, não é porque ela tá curada, na cabeça dela, ela fala assim, ele sabe que eu sou impura, e eu deixei ele impuro. E ele era um mestre, lembra que as pessoas chamavam Jesus de mestre, de rabi? Porque ele era um mestre, ele ensinava. Então ela, na cabeça dela, assim, acabou pra mim, eu vou. Mas ela teve coragem, falou assim, foi eu, Senhor. Mas eu só toquei na pontinha ali do seu manto, eu não toquei em você. Tipo assim, eu não toquei, você não tá impuro, eu toquei só na sua roupa. E ele fala assim, a sua fé te curou. E olha como que ele fala com ela, como que é bonito. Jesus para tudo e diz, filha, a tua fé te salvou. Ele a chama de filha. Ela não era apenas mais uma, ela era amada. Há quanto tempo essa mulher não era chamada de filha? Há quanto tempo alguém não olhava para aquela mulher e enxergava ela pelo que ela era? Não pela situação que ela estava ou a situação que ela poderia trazer para outra pessoa. Há quanto tempo alguém não olhava para ela com um olhar de amor, de carinho e chama ela de filha amada? Faz, além de falar, faz ela se sentir assim, amada. Tanto é que os discípulos tentam tirar ela ali, não, ela foi curada, fiquem tranquilos. E ali agora, essa mulher pode ou voltar para a família, ou ela pode novamente estar dentro da sociedade. Ela foi curada. Quando a gente lê livros, a gente não apenas lê histórias. Existem livros assim, como esse, como Mártires, que nós lemos da última vez, são pessoas que existiram. Agora a gente vai ler outros livros aqui, Agatha Christie, Sherlock, são pessoas que não existiram, é uma ficção, só que é tão bom quando a gente tenta se colocar no lugar daquela pessoa. Eu penso muito nisso quando eu falei do Rouxinol, como que é fácil para nós, num lugar tranquilo, dentro de casa, falar como você agiria num episódio de guerra no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Ah, mas eu teria feito isso. Será que se fosse com você, você teria feito? Então, é muito bom nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas, entendermos a cultura, o porquê que aquilo aconteceu e por que era tão importante que Jesus fizesse isso com ela, para que ela fosse vista, para que ela se sentisse da maneira com que ele fez ela se sentir. Gente, é muito lindo, muito lindo. Cada história desse livro faz a gente perceber que mesmo hoje a gente tenta colocar Jesus numa caixinha machista. Fala que não é verdade. Todos esses episódios que a gente ouve falar, fala que o patriarcado, porque a Bíblia é machista, porque as mulheres não podiam fazer isso, mas as mulheres não podiam, ou as mulheres não faziam, ou nós que não lemos e interpretamos e entendemos que sim, elas faziam, e nós mesmos não damos a devida credibilidade ou autoridade ou falamos sobre isso. Às vezes a gente só lembra de Pedro, Tiago, João, ou a gente simplesmente esquece de falar sobre as Marias, Déboras, rainhas, sobre as profetisas, sobre as sacerdotisas, sobre as mulheres que ajudaram a Jesus no seu ministério. Será que nós que não esquecemos de dar o devido valor a essas mulheres, esquecemos de contar as histórias delas? Não é que a Bíblia seja machista, é nós que não lembramos de falar sobre elas. E esse livro me fez refletir sobre isso. O Mártir já tinha feito eu refletir um pouco, e esse livro veio como aquele complemento tompeiro, ele vem. É uma escrita muito leve, é uma escrita muito gostosa, você vai seguindo a história assim, não dá vontade de parar. Eu li esse livro em uma semana e meia, mas eu tenho que dar pausas assim, porque eu leio vários ao mesmo tempo.
Mas eu acho que se você pega um livro assim, gente, você lê ele assim uns 2, 3 dias, se você for direto, no máximo. É muito gostosa a leitura. A Rebeca tem uma escrita muito gostosa. Todos os pontinhos, ela conseguiu organizar os pontos. Então, é uma leitura que vale muito a pena. Então, se você ainda não leu esse livro, tá aqui, O Jesus que as Mulheres Viram. A descrição, o link tá aqui na descrição do vídeo. Compre, leia, presentei. Gente, eu já dei esse livro de presente. Muito, muito bom para você presentear, principalmente para aquelas mulheres que ainda estão aprendendo sobre Jesus, estão ali iniciando. Às vezes elas se sentem perdidas na identidade, em quem elas são. É um excelente presente, viu? Depois volta aqui, me fala se você já leu, coloca nos comentários o que você achou, se você concorda comigo sobre o que eu falei, sobre o que você acha desse livro, sempre com respeito, hein, gente? Coloca nos comentários o que você achou, deixa outros livros que você acha que eu poderia falar aqui, deixar uma resenha para vocês. E um beijo para vocês, até o próximo Acaso Literário. Muito, muito torto. Oi, gente, bem-vindo a mais um... Oi, gente, como que a gente pode falar ali naquela época? Peraí, deixa eu ver aqui pra gente terminar.